Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez é um prazer estarmos juntos aqui, nosso canal Pela Bíblia, sempre trazendo para você o melhor da informação. Nós começamos o estudo no Evangelho de João. O Evangelho de João, que é um dos livros, né, que não é considerado sinótico e é um dos livros que nos apresenta Jesus na sua deidade. O que é que acontece isso no Evangelho de João? Bom, isso acontece no Evangelho de João, porque João escreve o seu Evangelho depois do Apocalipse. João vai ao céu, ele vê Jesus glorificado. Você não pode se esquecer que João era o discípulo amado de Jesus. E João traz um evangelho completamente diferente de Mateus, Marcos e Lucas. João traz um evangelho com um objetivo. João começa falando que o objetivo dele é mostrar Jesus como Deus, e João termina falando que o objetivo dele é apresentar Jesus como Filho de Deus, tá? Então, eu quero que você guarde bem essas duas frases. Nós vamos, inclusive, durante o momento que nós estivermos falando, perguntar ao professor. Eu já expliquei isso em algumas ocasiões, que na cultura judaica, filho significa alguém da mesma espécie, né? Alguém da mesma substância. É por isso que você vai aprender mais à frente, conforme nós fomos tocando aí o Evangelho de João, que você vai entender que várias vezes os judeus pegavam pedras para atirar em Jesus, porque ele se declarava filho de Deus. Então, o Evangelho de João, ele começa dizendo, no princípio, né, em arquê, né, isso denota um princípio. Isso faz referência a Gênesis, capítulo 1, versículo 1, né? No princípio, que está lá em hebraico, né? E aí nós trazemos aqui no grego, em arquê, tá? E aí o João, ele diz, né? Em hologos, talvez o professor possa me corrigir a pronúncia, porque eu não tenho obrigação nenhuma de falar grego fluentemente. Quem pode falar melhor é o professor. Em arquei, em hologos, né? Ou seja, no princípio era a palavra ou era o verbo, né? E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, né? Em arquei, em hologos, né? Kai hologos em proston theos ou theons, né? O professor vai esclarecer isso aí para gente. Tudo bonitinho. Às vezes tem pessoas, né? Porque assim, quando nós estamos em uma determinada língua no país, nós não somos obrigados a pronunciar a língua ou fazer as pronúncias exatamente como pronunciam os nativos, né? Por exemplo, se você, isso a gente aprende na escola, né? Só um analfabeto, só um analfabeto em línguas é que não entende que você não tem obrigação de pronunciar as palavras exatamente como elas são pronunciadas na língua mater. Por exemplo, eu estava achando interessante. Poxa, que legal, pastor Roberto Carlos Cruvinel com a gente aí. Pastor Roberto Carlos Cruvinel, é um prazer ter o senhor aqui, viu? Aliás, pastor Roberto Carlos Cruvinel, olha, o senhor me dando essa honra de estar conosco, eu gostaria muito de convidá-lo a estar aqui um dia com a gente, falando um pouquinho também, né, acerca aí da palavra de Deus, tá? Se o senhor quiser anotar meu WhatsApp aí, anote, por gentileza, que vai ser um prazer ter o senhor aí. 19 989 905 206. O pastor Roberto Carlos Cruvinel, ele talvez ele não lembre, mas eu tenho uma palavra profética da vida desse pastor para minha vida, né? Então fico muito contente que ele esteja aí. Talvez ele não lembre. Isso aconteceu em um dos elevadores da Musical FM. E eu me lembro muito bem, eu estava começando na fé cristã
e nós íamos participar de um programa de rádio naquela ocasião, e o pastor Roberto Carlos Cruvinel era um dos principais consultores, né? Eu acho que se o pastor lembrar disso, o pastor pode falar, mas ele deu uma profecia na minha vida e foi uma profecia que se cumpriu, né? Quando ele conheceu assim muito pouco da minha história, foi uma transição muito rápida. Ele disse assim: você é um vaso escolhido e você vai ser muito usado dentro do reino de Deus. Você vai ser muito usado dentro do reino de Deus. Então, essa foi uma palavra do pastor Roberto Carlos Cruvinel. Eu agradeço o pastor. Pastor, eu creio que às 21 a gente não vai conseguir terminar. Saindo daqui, a gente vai para o canal Pela Bíblia. Mas eu quero que o senhor deixe aí, por gentileza, o endereço do seu canal. O senhor também é um grande apologista. Deixa o endereço do seu canal, que eu tenho certeza que vai ajudar muitos irmãos que precisam. Pastor Roberto Carlos Cruvinel é um dos teólogos do Brasil que eu recomendo. Eu recomendo. Então, o pastor que tem vários livros escritos, né? É um pastor que ele é o presidente, acho que ainda é, não sei se é, da Assembleia de Deus Pleroma, né, lá em Diadema. Então, o pastor Roberto Carlos Cruvinel, ele realmente tem feito um trabalho muito legal. Então, um grande abraço ao senhor e muito obrigado pelo prestígio aqui na nossa live. Tá bom, pastor? Valeu. Estamos juntos, né? Aliás, sempre falando, né? Se depois que passar esse momento pesado aí, desejar termos aí um bate-papo sobre seitas e heresias, pessoalmente será legal. E se o senhor quiser também vir, como o professor Euler veio, meu WhatsApp está aí à sua disposição, né, onde o senhor poderá vir, inclusive expor os seus materiais, vai ser uma benção, tá bom? Então, muito obrigado, pastor Roberto Carlos Cruvinel. Olha lá, o nome do canal do pastor é Roberto Carlos Cruvinel. Então, você pode encontrar o pastor Roberto Carlos Cruvinel tratando aí de vários assuntos, né? Legal. Bom, vamos lá então, pessoal. Conforme eu estava citando, nós temos um problema muito sério quando a gente trata de tradução do Novo Mundo. Em primeiro lugar, eu queria dar alguns detalhes antes de que o professor Euler começasse, porque depois que o professor falar, eu pretendo não atrapalhar, salvo, né, se eu tiver alguma dúvida. Em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês, né, que é muito importante a gente conhecer um pouquinho das línguas originais. Por quê? Porque você veja só, esses tempos atrás aqui eu citei no nosso canal uma pessoa que ela começou a dizer: "Poxa, Jesus e o Satanás são a mesma pessoa". Aí quando eu fui consultar, o cara pega a Vulgata Latina, onde em grego está fósforo, que significa ser de luz, ser brilhante ou coisa parecida, lá em Pedro 1,19, e tenta fazer uma relação com Isaías, capítulo 14, versículo 12, né. Então eu expliquei. Então, o grande problema é que assim, pessoal, não dá, você não pode partir do latim nunca. O latim é uma língua intermediária. O latim é uma segunda língua. Você tem que partir do hebraico, do grego ou do aramaico. É por isso que nós temos mestres aí como professor. Então, hoje o que a gente vai aprender nessa aula? Nessa aula nós vamos aprender João capítulo 1, versículo 1, conforme eu estava citando, né? E citei, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A Sociedade Torre de Vigia, ela cita uma determinada regra chamada regra de Cowell, que alguns que não conhecem, simplesmente papagaiam a tal regra de Cowell, né? E aí o que que ocorre? Aí fica parecendo que existe uma certa validação à tradução do Novo Mundo, tá? No princípio era o verbo estava com o Deus e o verbo era um Deus. Se a regra de Cowell funcionasse como eles dizem, e você já vai entender a regra de Cowell com o nosso professor, se ela funcionasse como eles dizem, eles não precisavam ter mudado o texto da tradução do Novo Mundo, da década de 50 para 86 e para 2015. O que indica para nós que a regra de Cowell não é tão funcional quanto eles gostariam que fosse, tá bom?
Então, isso é muito importante. Então, agora você não está entendendo, mas daqui a pouquinho o professor falando, você vai entender. Uma outra coisa, pessoal, que a gente precisa compreender é o seguinte: nem sempre aquilo que a gente vai mastigando para vocês aqui, eu não quero que você memorize nada. Eu não quero. Isso daí é da educação da década de 70. O que eu quero é que você ouça o professor, o que eu quero é que você vá buscar, o que eu quero é que você vá pesquisar, né? Eu quero que você construa o conhecimento juntamente conosco, tá bom? Então, a partir de agora, eu vou passar a palavra ao professor Euler, né? Muitos alunos do professor já estão aí. E eu também quero lembrar, professor, que em 30 minutos nós faremos o primeiro intervalo comercial, tá bom? Dentro de 30 minutos teremos o primeiro intervalo comercial, onde o senhor poderá falar um pouquinho acerca do seu material, do seu curso, e eu também falarei um pouquinho sobre o nosso material. E depois, em seguida, a gente continua, tá bom? Então, vamos trazer agora o professor Euler, e eu quero lembrar também ao professor que eu tenho disponível aqui para a tela inteira, onde nós dois ficaremos ao lado, eu tenho disponível a tradução do Novo Mundo, tanto de 1986, quanto a tradução do Novo Mundo de 2015, que poderá aparecer em tela inteira, a qualquer momento que o senhor queira, para a gente poder trabalhar o assunto, tá bom? Então, eu vou desaparecer, mas eu estou ouvindo o senhor. Qualquer coisa o senhor me chama, fica tranquilo. Se o senhor quiser pedir a tradução para o senhor poder explanar o texto grego na tradução, se precisar da tradução interlinear do reino, com algum tempinho eu consigo. Então, eu quero que o senhor fique bem à vontade. Eu pretendo não atrapalhar mais. Professor, seja bem-vindo. Deus abençoe. Boa aula. Beleza. Obrigado, pastor. E a todos que estão ouvindo e vendo. O que ocorre, gente? Eu não sei como as informações chegam aqui no Brasil em relação às regras gramaticais da língua grega. Os cursos que existem de grego, muitas vezes, não propõem, né, um nível um pouco avançado para que os alunos venham dissecar e entender questões totalmente importantes em relação à palavra de Deus, em especial João, capítulo 1, versículo de número 1, parte C do versículo, que é alvo de polêmica desde os pais da igreja. Tá? E o que ocorre, gente? Existem questões relacionadas a este tema que para você é muito importante. Para outros, eu acho que a sua mente já está cauterizada e eu vejo que não há tanta importância em aprender, uma vez que você tem uma informação pré-concebida, fica difícil de você mudar o seu pensamento, mas eu peço ao Espírito Santo, que o Espírito Santo ministre no teu coração e você entenda praticamente aquilo que vai ocorrer a partir de agora. Existe uma discussão acadêmica, não somente hoje, mas há muito tempo atrás. Essa discussão acadêmica é justamente em João capítulo 1, versículo 1, parte C do versículo, aonde o texto diz assim: Kai theos en hologos. Essa expressão, e o verbo era Deus, aí você pode perguntar, professor, você traduziu primeiro o hologos e não o theos. Bem, quanto nós temos para a língua portuguesa, isso acontece na língua portuguesa, nós temos sujeito, verbo e complemento. Eu não posso traduzir o complemento primeiro, verbo segundo, sujeito terceiro. No grego, nós podemos... A posição das palavras na língua grega só indica ênfase. Ele não é igual ao português. Então, quando eu vou traduzir um texto que começa com seu predicado primeiro, eu não posso traduzir o predicado para o português, porque o português me exige eu começar com o sujeito. E o sujeito é a palavra. Palavra. Mesmo que a expressão a palavra seja uma expressão, um substantivo feminino na língua portuguesa,
No grego, essa expressão está no masculino. Chamamos isso de agramaticalismo ou constructio ad sensu. O que significa? Construção pelo sentido, substituindo a construção pela sintaxe. No caso aqui, como eu estou trabalhando literalmente com a língua grega, e no grego nós asseveramos a palavra, e isso aqui no grego é de gênero altamente masculino. Depois eu traduzo o verbo era, tá? Eu não posso traduzir esse verbo como estava, e sim como era, porque ele liga o predicado dicativo, melhor dizendo, ao sujeito, ou melhor dizendo, ao predicativo, ao sujeito, e o sujeito ao predicativo. E aqui era Deus, tá? Estou fazendo aqui um trocadilho. A palavra é o sujeito. Sujeito simples. Deus, aqui é o predicado. Ou predicativo. Tá? E o que ocorre? Gramáticos anteriores a Cowell via praticamente que o texto de João capítulo 1, versículo 1, eles entendiam dessa forma. E o Deus era a palavra. E, praticamente, a tradução do Novo Mundo e algumas outras traduções traduzem e a palavra era um Deus. A gente bota com um D minúsculo ali. Beleza. O que ocorre, gente? Quando eu tenho essa sentença de sujeito mais verbo mais predicativo do sujeito, eu tenho uma relação que chamamos um nominativo, predicativo, pré-verbal, anartron. Essa construção que é nominativo, predicativo, pré-verbal, anartron, é conhecido como regra de Cowell. Em 1931, Cowell, que foi um gramático, ele estava terminando a sua tese de doutorado, e ele trabalhou com o caráter praticamente do artigo, uma palavra definida em relação a um substantivo anartro em 1931, onde ele analisou muitos desta construção, nominativo, predicativo, pré-verbal, anartro, dentro desse quesito aqui, aonde para ele, na ideia dele e da ideia de muitos, essa construção indicava que Deus era a palavra e a palavra era Deus. Isto é, para ele e para muitos, diz que Deus, o Pai, era o Verbo e o Verbo era o Filho. Eles entendiam dessa forma porque eles estão usando a regra de Cowell, que é o nominativo, predicativo, pré-verbal e anartro. Então, naquela época já se existia um conflito em relação à tradução que as pessoas traduzem, que dizem que o Deus era o Verbo e o Verbo era Deus. Isto é, Jesus é o Pai e o Pai é Jesus. Olha que polêmica, né, irmãos? Se eu não estou enganado, um dos códices, eu não sei se é o Códice Vaticano, que quando ele disserta em grego ali, tem um artigo bem próximo da expressão theos, do predicativo do sujeito. Parece que um escriba quis colocar ali, porque é naquela época que tem essa discussão em relação a Ário, em relação aos pais da igreja, que contrariava Ário nesse sentido, e também existia Sabélio, que acreditava que, nessa proposição, que Deus era a palavra e a palavra era Deus. Então, se eu não estou enganado, é um dos códices
que tem praticamente um artigo antes do substantivo predicativo pré-verbal anartro theos. Então, gente, eu estou falando devagarzinho aqui para que vocês possam raciocinar, porque são trilhões de termos técnicos, eu estou diluindo esses termos para que você possa compreender perfeitamente o que ocorre. Então, essa discussão vem na gramática de Daniel B. Wallace, explicitamente que ele trabalha praticamente um capítulo de sua gramática em relação à regra de Cowell, que é o nominativo, predicativo, pré-verbal e anátolo. Então, ele diz que muitos entendiam dessa forma. Deus era o verbo e o verbo era Deus, significa que o Pai é Jesus e Jesus é o Pai. Depois, nós temos uma polêmica com a tradução do Novo Mundo. A palavra era um Deus, verbo e sujeito, neste sentido. Então, podemos traduzir essas três sentenças dessa forma? Bem, gente, Daniel Wallace, ele trabalha na sua gramática que existe dentro da construção nominativo, predicativo, pré-verbal e anartro, em vários outros textos. Eu posso trabalhar um texto definido, um texto qualitativo, ou outro texto indefinido sobre algumas condições. A ideia aqui não é se pode ser traduzido, porque a possibilidade, se eu pegar a regra de Cowell, que é uma regra instável, eu posso encontrar num substantivo pré-verbal anartro indefinido, como Daniel Wallace mostra. Que alguns substantivos pré-verbais e anartros, eles são indefinidos. Agora, presta atenção. Essa discussão é altamente acadêmica, tá, gente? Se eu tenho cair, theos, en, ho, logos. Cair, theos, en, ho, logos. Aqui que começa a discussão. Por quê? Mesmo que eu tenha nominativo, predicativo, pré-verbal e anarto, com a regra de Cowell, a pergunta que não quer calar, eu posso aplicar a regra aqui? Eu posso aplicar a regra aqui. Cowell acreditava que aqui era definido, não indefinido ou qualitativo. Dentro desse pressuposto, aí que começa toda a discussão linguística gramatical, que, na opinião dos maiores e melhores gramáticos, não tem como colocar esse substantivo como definido por algumas razões. Tá? E, professor, indefinido pode colocar? A questão de poder? Pode. A questão é que tipo de ideia eu posso trazer colocando o indefinido. Eu vou começar logo com o definido. O definido. Tá? Aqui tem vários textos que na Constituição de Cowell mostra... Pode falar, pastor. Pode falar. Professor, só duas questões aí. Uma que o Wagner está levantando aqui, que a tradução do Novo Mundo usa o verbo era um Deus, com letra minúscula. Hoje eu fiz uma prévia disso, falando sobre manuscritos cursivos e manuscritos unciais. Então, só para a gente deixar mais ou menos aí no jeito, né? Manuscritos cursivos e manuscritos unciais em relação a esse assunto. Uma outra coisa que eu acho interessante, aí na questão do kairologos, que o senhor está colocando, o que acontece? A gente fala em algumas traduções, mas são muito poucas as traduções, porque normalmente são traduções unicistas ou unitaristas que tentam colocar essa ideia, inclusive colocando a palavra como divina, tá? Então, estou colocando aqui mais ou menos baseado dentro do que o pessoal está comentando, só para deixar claro aí para o senhor poder deixar anotadinho,
para dentro da sua explicação. Mas, obrigado, fica à vontade. Perfeito. Tranquilo. Então, o que ocorre? Alguns gramáticos anteriormente a Philippe Berrane, a Cowell, eles acreditavam que o substantivo feoz era definido. Eu vou começar pela questão. Se eu tiver esse substantivo aqui definido, eu digo que realmente Jesus é o Pai e o Pai é Jesus. Jesus é o Pai e o Pai é Jesus. Quando eu tenho isso aqui, eu tenho chamado proposições conversíveis. O que é uma proposição conversível? É quando eu tenho que o predicado é idêntico ao sujeito e o sujeito é idêntico ao predicado, que não tem prejuízo nenhum. Exemplo: Jesus é o Filho de Deus. O Filho de Deus é Jesus. Lembrando que Jesus é o sujeito, o Filho de Deus é o predicado, ou o predicativo do sujeito. Se eu inverter a ordem, coloco o sujeito, o Filho de Deus, e o predicado é Jesus. Termos conversíveis está no mesmo sentido semântico, na mesma equivalência. O Filho de Deus é Jesus e Jesus é o Filho de Deus, porque só existe um único Filho de Deus, asseverado pela Bíblia. Então, tem proposições conversíveis. Eles acreditavam nesta sentença. Todavia, por causa do texto, eu não posso gramaticalmente aceitar a regra de Cowell no texto. Por quê? Vamos lá. Eu tenho aqui enarque. Enarque. Enarque quer dizer no princípio. Quando eu tenho uma locução prepositiva, geralmente não se coloca artigo antes do substantivo. Isso aqui é regra gramatical. Então, aqui quer dizer no princípio. Depois eu tenho o verbo. Tá? O verbo que eu tenho aqui, sendo o verbo que vem de emi, aqui está na terceira pessoa do singular. Todavia, o verbo aqui não é o verbo de ligação. A função desse verbo aqui é chamada função intransitiva, porque não exige um complemento. E o sujeito é logos. Se não exige um complemento, eu tenho aqui uma circunstância. Eu tenho aqui também chamado um dativo. Dativo por quê? Porque eu tenho um iota subscrito e eu tenho a preposição que é usada no dativo. Então, dentro desse pressuposto, eu tenho dativo temporal, mostrando tempo. Se eu tenho tempo, indica que o logos estava no princípio de todas as coisas. Alguns gramáticos dizem, realmente, é antes mesmo de todas as coisas. Ele estava no passado eterno. Então, dentro do quesito, mostrado justamente pelo dativo temporal. Verbo intransitivo, e eu tenho o sujeito. Na segunda sentença, eu tenho agora o sujeito logos. Eu tenho o verbo intransitivo e prostanteon não é objeto direto. Primeiro, o acusativo, sendo usado com a preposição pros, eu tenho acusativo de relacionamento. Verbo intransitivo, sujeito e o relacionamento. Se eu tenho relacionamento, eu tenho relacionamento de pessoas. As árvores não podem se relacionar. Duas pedras não podem se relacionar. Só pode se relacionar pessoas. E o sujeito é esse. E tonteon é a outra pessoa que Logos está se relacionando. Por isso, aqui mostra uma circunstância dentro desse pressuposto. E tonteon, junto com Logos, eles estão no princípio. Os dois, mostrando relacionamento.
significa aqui que o logos não é o tom teon aqui. Entendeu? Na questão pessoal, não são as mesmas pessoas. Porque se fossem as mesmas pessoas, jamais eu tinha uma preposição usada com acusativo de relacionamento. Não tinha condições. E se eu tenho um relacionamento, eu tenho duas pessoas, praticamente nesse sentido aqui. Na terceira frase, ou na última frase, por causa desse contexto aqui, eu não posso traduzir theos com artigo definido na tradução no português, porque ficaria incoerente. Como é que ele que o logos é a mesma pessoa com que ele estava no princípio? Primeiro que no princípio ele não estava sozinho, ele estava com alguém, ele estava com theon. Então aqui não pode ser definido. Então é por causa desse contexto que a regra de Cowell não entra nesse texto que está aqui. Todas aquelas pessoas que querem aplicar a regra de Cowell em João capítulo 1, versículo 1, estão erradíssimas, porque Cowell também diz, se o contexto não permitir, então não insere artigo definido na tradução. Então o contexto de João capítulo 1, versículo 1, está no próprio texto. E no versículo de número 2, diz, o que diz? Diz assim, meus irmãos. Versículo número 2 de João. Tudo em grego. Para que vocês possam acompanhar. Rutus en arche pração feon, na mesma posição. Ele estava no princípio protonteon, no princípio com Deus. O contexto anterior e posterior quebra de vez a regra de Cowell, e eu não posso traduzir e o Deus era a palavra e a palavra era o Deus. Não pode, com um artigo definido. Alguma pergunta, pastor, nesse sentido? Alguém tem alguma pergunta para falar? Os irmãos têm alguma pergunta para fazer em relação a essa ideia advinda por alguns gramáticos anteriores a Cowell e também posteriores também que usaram a sua regra e de forma totalmente equivocada. Aqui já a primeira lapada é nessa tradução que eu acredito que hoje ela não existe, mas ela já existiu, e o Deus era a palavra e a palavra era o Deus. Termos conversíveis. Nesse texto não pode acontecer. Proposições conversíveis. Então, vamos continuar. Pastor Edson pode interromper a qualquer momento. Então, vamos para a segunda ideia. Eu posso traduzir e Deus era uma, e o verbo era um Deus, e o verbo era um Deus. Você pode até traduzir dessa forma. Há uma possibilidade, sim, de traduzir. Geralmente, quando a gente vai conversar acerca disso, na mente de muitos, pode ser que tenha uma ideia um pouco diferenciada, tá? Mas, a partir do momento que eu vou falar agora, quero ver se você vai surtir, ou pelo menos vai segurar esta tradução, e o verbo era um Deus. O que ocorre? Na língua grega, eu tenho aquilo que chamamos definido, indefinido e, que não é muito costumeiro para o português, qualitativo. O qualitativo, segundo os gramáticos, em muitas línguas eles não usam, porque eles confundem qualitativo com definido e indefinido. Por isso que no grego não existe artigo indefinido, por causa justamente desta ideia qualitativa que existe, segundo Philipp Rahner, na construção nominativo, predicativo, pré-verbal, anátero, existe mais de 80% dessa construção no Novo Testamento
que diz que o substantivo é qualitativo. Ele não é indefinido e não é definido. 20% é definido. Então, o substantivo na forma qualitativa, que foi não totalmente exaurida por gramáticos anteriores, tá? E Daniel Belhasso mostra isso perfeitamente, e que hoje eu posso ter a tradução e a palavra era divina, justamente por causa desta classificação chamada qualitativo, e eu vou dissertar com vocês essas questões. Então, estamos um Deus indefinido. No grego nós temos definido, indefinido e qualitativo. Se eu traduzir o verbo era um Deus dentro das proposições de subconjunto, eu digo que esse predicativo em relação ao sujeito ele indica o quê? Ele indica que esse um Deus pertence a uma classe ou grupo de deuses. Um Deus, diante do predicativo do sujeito, indica grupo de deuses. A pergunta é: grupo de deuses existente. Eu discuti recentemente com um amigo, um rapaz chamado Leonardo, aonde ele entende perfeitamente, ele é testemunho de Jeová, que aqui, de fato, ele acredita em vários outros deuses. Ele não adora esses outros deuses, mas ele acredita. Então, se ele acredita, pode ser que as testemunhas de Jeová justificam essa tradução pelo fato de acreditar que existe vários outros deuses. Pode falar, pastor. Não estou te ouvindo. Acho que o microfone está desligado. Não estou te ouvindo, pastor. Vamos lá. As testemunhas de Jeová acreditam exatamente assim, porque, inclusive, eles utilizam Salmos 82, citado por Jesus, quando diz: não está escrito na vossa lei, vós sois deuses. Então, eles colocam Jesus entre um desses deuses, né? Então, só para dar uma confirmada aí para o pessoal que está acompanhando, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o nosso irmão José Tenório, que está sempre ligado com a gente aí, o Judas 3 Batalhando pela Fé, Zilda Devezin, o Eric, lembrando que isso aí é enoteísmo. Obrigado, Eric, valeu, a Maria Josélia Barbosa e todo mundo que está ligado aí. Só tem elogios aqui à sua aula, professor, parabéns. E eu vou pedir a você que vai compartilhando com a gente. Daqui 5 minutinhos, a gente vai saber aí uma promoção do professor para você também conhecer um pouco mais de grego, para que você possa crescer um pouco mais. Então, fica ligado aí, daqui a 5 minutinhos, a gente vai falar sobre... Aliás, 5 minutinhos não, às 21 horas. Às 21 horas, tá bom, professor? Aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o curso e tal, e depois eu quero falar um pouquinho sobre o nosso material antes da gente continuar. Eu já entrei no canal JWR, já avisei todo mundo que JWR hoje só depois que terminar nossa aula aqui. Nós não vamos perder uma oportunidade dessa, não é verdade? Vamos juntos, fica à vontade, professor. Amém, pastor. Então, vamos lá. Então, gente, se eu colocar, pode traduzir? Pode traduzir. A responsabilidade é do tradutor. Quem traduz sabe o que está ocorrendo aqui. Se eu tenho um predicativo, no caso aqui, se isso aqui é um predicativo indefinido, eu tenho um panteão de deuses. Por quê? Porque quando eu tenho um predicativo definido, por exemplo, Nicodemos é um fariseu. Se eu falo Nicodemos é um fariseu, eu ressalto o grupo que Nicodemos pertence. Ele é um dos fariseus.
Se eu disser que o verbo era um Deus, o verbo é um Deus entre vários outros ou milhares de deuses. Ele é só mais um entre esses deuses. Entendeu? É assim que funciona. Dentro da gramática da língua grega, eu traduzir João, capítulo 1, versículo 1, parte C, e o verbo era um Deus. Significa que você vai acreditar que, de fato, existe diversos deuses. E outra coisa, vai cair em um erro totalmente histórico. Como eu estudo a língua grega já faz algum tempinho, na Grécia existia vários e milhares de deuses. Não somente na Grécia, mas no Egito, mas na Mesopotâmia, tá? Na Grécia, dentro do grego, dos gregos, da mitologia grega, existia um deus maior e existia deuses menores. Existia semideuses também. Então, ali não poderia, eles não tinham um deus somente, tinha vários outros deuses. Essa ideia de divindades, de várias divindades, ela pertence a várias outras culturas, mas não pertence à Bíblia Sagrada. E eu vou falar o porquê. Não adianta nós usarmos Salmo, vós sois deuses, nesse sentido, não adianta usar, o juiz é Deus. Primeiro, dentro da semântica da palavra, a palavra Deus, aplicada ao diverso contexto. O que ocorre, gente? Quando a gente vai estudar um termo, no significado semântico, nós temos duas coisas. Nós temos análise anacrônica e análise diacrônica. Análise anacrônica é o significado dessa palavra dentro daquele contexto. Ela não pode ser aplicada, esse significado, a todos os contextos, porque você quebra o paradigma. Análise diacrônica é quando a palavra tem diversos significantes e significados através do tempo, até chegar no tempo que nós estamos. Então, quando formos analisar um texto, não necessariamente você vai, vou para Platão, eu vou para Aristóteles, eu vou para Menandro, para isso, para aquilo. Opa! A análise no texto bíblico ela tem que ser anacrônica. Entendeu? Anacrônica, para entender como o autor usou esta palavra dentro daquele período. Eu não posso fazer uma análise diacrônica, uma vez que ela pertence ao anacronismo, ou melhor dizendo, sincrônica. Perdão, gente. É uma análise sincrônica, dentro da semântica, aonde o significado desta palavra, ela exerce. A palavra Deus, Elohim, a palavra Theos, a tradução, no Antigo Testamento, em certo momento específico, ela tinha ideia de um rei, era aplicada para um rei no sentido de poder, que ele tem poder sobre isso, sobre aquilo, sobre servos, sobre outras coisas. Pode ser aplicado? Sim, no sentido que ela está sendo aqui. Entendeu? Moisés foi chamado de Deus. Primeiro, que Moisés foi chamado de Deus, não na equivalência que Deus é, mas porque ele fez milagres e tudo mais. Então, sincronicamente, a palavra ela tem um significado ao qual você tem que saber como ela é aplicada. Você não pode pegar essa aplicação e distribuir em todos os textos, porque aí você quebra a semântica do texto. Entendeu? Por isso que os lexicógrafos, anos após anos, se debruçam em significar das palavras dentro do seu próprio contexto. Porque quem determina, segundo William Soffoleith, William Douglas Chamberlain, o significado de uma palavra é o seu contexto. Está entendendo? É o seu contexto. Então, eu não posso dizer que Jesus é Deus aqui, igualmente Moisés, igualmente ao anjo, igualmente ao homem poderoso. Está fora de cogitação aqui, porque o autor, quando emprega com uma força de forma absoluta, semanticamente, e ele vai fazer algumas coisas que eu vou falar agora para você. Então, gente, pode traduzir? Pode. Mas você vai ter que crer que existe vários deuses, múltiplos de deuses. Não é a crença, não é a minha crença. Não é a minha crença, entendeu?
A Bíblia diz que só existe um Deus, um único Deus. Quer no céu, na terra, só existe um único Deus. Beleza? Nesse quesito, acreditamos na unidade divina. Só existe um Deus. O unitarismo acredita, o unicismo também, o trinitarismo também acredita que só existe um único Deus. Beleza? Isso é monoteísmo. Tá? Então, o que ocorre? Eu prometi a vocês que eu ia dar uma aula, né, de grego. Estou dando uma aula de grego, esse grego é um pouco nível avançado, intermediário avançado, para você que não sabia disso, passe a saber agora. Eu posso traduzir a palavra era divina? Posso. E divina é a melhor tradução que nós temos hoje. Na evolução que nós temos da linguística, da gramática, a palavra divina carrega melhor o sentido do texto. Por quê? Quando eu tenho um predicativo pré-verbal, anartro, ele é antes do verbo da cópula aqui eu tenho um verbo de ligação. Ele está ressaltando uma característica, uma qualidade, que indica o ser, que indica a sua essência, tá? Característica, qualidade, essência do seu ser, tá? Por que, professor, o senhor sabe disso? Já falei que a palavra era divina e é a melhor opção. Por quê? No Evangelho de João, no versículo 14, eu tenho lá logos, sax, é gêneto. É gêneto. Verbo de ligação, sujeito e predicativo do sujeito. Observe que o substantivo predicativo, ele está antes do verbo. Significa que o autor está enfatizando isso aqui. E o sujeito nós temos aqui. O que o sujeito é agora? Ele é humano. Ele faz parte da humanidade. O ser dele agora é ser humano. Indica a sua essência. Olha só a construção que nós temos aqui. Se indica a sua essência, humano, aqui indica a sua essência divina. Por isso que na união hipostática é a união da natureza divina à natureza humana. E elas não se misturam. Porque cada uma tem o seu papel na união hipostática. E é tirado daqui dessa construção. Tá? Não se misturou. Jesus não deixou de ser Deus. Nem aqui e nem no Japão. Tá? E nem no céu. Beleza? Se aqui é a mesma construção daqui, eu não posso traduzir bem assim. E o Logos e a palavra se fez uma carne. Ficaria estranho? E o Logos, a carne se fez, ficaria estranho. Porque eu não tenho aqui indefinido e não tenho aqui definido. Eu tenho aqui qualitativo, que indica o ser, a essência, a natureza do Logos. A natureza dele é humana e a natureza dele é divina. Portanto, eu posso traduzir, a palavra era divina. Essa expressão divina, gente, ela é muito mal compreendida, porque até Deus é divino. Tá? Quando João troca o termo e coloca por primeiro aqui, ele está enfatizando mesmo que Jesus não é qualquer pessoa. Ele quem é? Por ser divino, ele é Deus. Mas ele não é o Deus com quem estava. Beleza? Aqui indica não pessoalidade, mas indica essência. Pode falar, pastor.
Professor, eu gostaria de fazer uma citação aí, porque normalmente a Sociedade Torre de Vigia, ela indica que essa construção, ela demonstra simplesmente a qualidade do logos, né? E conforme o senhor está explicando aí, quando eu analiso aqui, por exemplo, De Carson, que eu acho que é um dos grandes comentaristas de João, De Carson, ele diz que essa construção em relação a Jesus, deixa eu ver se eu só ver aqui se eu acho aqui rapidinho. Só quebrando, por favor. De Carson, ele diz que essa construção, ela é uma construção praticamente, embora ela possa ser utilizada, né? Embora ela possa ser utilizada como o senhor está falando, De Carson diz que essa construção, ela é uma construção praticamente impossível. Ele diz assim, ó, só para colaborar com o senhor aí na sua fala, ele diz assim, na página 117 do comentário de Descartes, que, aliás, eu tenho o prazer de dizer que ganhei autografado do professor Russell Shedd em 2008, em uma das suas aulas, né? E aí ele diz assim, e mais, a palavra era Deus. Essa é a tradução exigida pela estrutura do grego. Theos em hologos. Um grande número de escritores argumenta que, como Theos, Deus, aqui não tem o artigo, João não está se referindo a Deus como a um ser específico, mas apenas às qualidades da divindade. A palavra, eles dizem, não era Deus, mas era divina. Isso não é o bastante. Existe uma palavra perfeitamente adequada na língua grega para divina, que é Theos. Mais importante, há muitas passagens no Novo Testamento que o substantivo predicado não tem artigos, e mesmo assim é específico. Mesmo nesse capítulo, quando se fala em Tu és rei de Israel, no original não há artigo antes de rei, né? Demonstrou-se que nessa construção é comum para um substantivo predicado, finito, ser colocado antes do verbo, ser arnato, isso é, ser artigo, que o senhor já está explicando tudo isso. Bom, por que eu estou colocando isso? Porque, embora caiba essa visão, e é uma visão deturpada pela Sociedade Torre de Vigia, tanto o senhor agora está citando que ela é mal compreendida, quanto De Carson mostra claramente para nós que é uma construção praticamente impossível quando tenta se justificar apenas a questão de divindade do Logos sem ele ser Deus. É só essa a minha observação. Fica à vontade. Perfeito. Bem, segundo os Daniel Wallace, William Sofroleus, William Douglas Chamberlain, tem uma gramática aqui do William Cary Taylor, eu tenho Lourenço Estênio Rega, todos eles trabalham com qualitativo. Só tem 3 opções, ou é definido, indefinido ou qualitativo. E por que falamos qualitativo? Porque ressalta a qualidade do ser. Se ressalta a qualidade do ser, é uma característica dele. E a palavra divina, ela é altamente aplicável, segundo os maiores gramáticos. H. Robinson, que é que já faleceu, um dos maiores gramáticos, diz que é divina. Agora, o que é divino? O que ocorre? Mesmo eu tendo a expressão theos, que é um adjetivo, nesta construção eu tenho predicativo do sujeito. O que é um predicativo? Ele atribui uma qualidade. O que é um adjetivo? Ele atribui também de uma qualidade. O adjetivo, nós temos adjetivo atributivo, adjetivo predicativo. Tá? E aqui, o substantivo theos está atribuindo uma qualidade a logos. Tá? Só tem 3 opiniões. Ou é definido, indefinido, qualitativo.
Os gramáticos dizem que aqui é qualitativo, não é definido por causa dessas construções. E existe uma... Acho que a citação que o senhor disse, que é João 1,49. Deixa eu ver se é João 1,49 aqui. Lá também fala do rei de Israel, tá? João 1,49. O que é que nós temos aqui? Nós temos bem assim em grego. Apecrite Jesus caepinautu. Ou seja, respondeu Jesus e disse-lhe. Apecrite autu Natanael. Ou seja, respondeu-lhe Natanael. Rabi, se eichochias tu feu, se brasileiros eis do Israel. Ou seja, Natanael diz, Rabi, tu és o Filho de Deus. Aí vem, tu, Rei de Israel, és. Em João 1,49, o substantivo predicativo basileus não tem artigo. E aqui não podemos traduzir como qualitativo ou indefinido. Aqui nesse texto ele é definido. Isso aqui, por todos os gramáticos, tu és o rei de Israel. E não tu és rei de Israel ou tu és um rei de Israel, mas tu és o rei de Israel. Logo eu tenho proposições conversíveis. Tu és o rei de Israel e o rei de Israel é tu. Então, está no mesmo peso neste sentido. Tá? Mais alguma pergunta, pastor? Não, pastor, não, professor, é isso daí. A única questão era essa, só para a gente poder esclarecer a dúvida, porque Sociedade Torre de Vigia, ela tenta usar o divino como qualidade do Logos, não como definição do Logos como divino, como o senhor fez a aplicação. Ou seja, o Logos era, né, aqueles que utilizam eram divinos, o Logos era divino, no sentido de que o Logos recebia exatamente a mesma definição de que o Logos era Deus, né? Ela tenta utilizar esse termo dizendo que o Logos era divino, até porque é difícil você compreender o que eles entendem como divino. Rapidamente, eu só vou dar uma contribuição nesse sentido, como eles entendem divino na Bíblia. Eu debatendo com Rubens Queruvim, Platafona, com muita gente, eles entendem divino da mesma forma de um anjo, que um anjo é divino. Exatamente. Agora, não é isso aqui, não tem como, porque a relação que eu tenho aqui, de sujeito e predicativo, é muito mais forte. E o que significa isso aqui? Agora vai estourar tudo. Divino, aqui é divino, divino. Indica que Theos, que o Logos, ele é divino da mesma categoria desse aqui. Ok? Porque se eu tenho um Deus aqui, é o Deus, e o Logos, ele é Deus, mas aqui está a característica de quem? Quando eu tenho um qualitativo, o qualitativo ressalta característica intrínseca de Deus. E que Deus ele está falando? De anjo? De homem? Não, é isso aqui, ó. Ou seja, o que Daniel Alves falando o seguinte, Daniel Alves, por isso eu falei isso, o que Deus é, o Filho Logos também é. Se Deus é Deus absoluto, o Filho também é Deus absoluto. E não pode ser assim. Um Deus menor e outro Deus. Não, aqui não tem como. Por isso que a maioria das traduções não utilizam a palavra divino, porque divino em muitos lugares dá uma conotação de inferioridade. Por isso que a tradução de muitos e o Logos era Deus. Eu posso traduzir Deus como característica, qualidade intrínseca desse aqui. Daniel Alves diz, o que o pai é, o filho também é, neste quesito. Mostrando, o que isso está indicando? Indicando
natureza. Significa que a natureza disso aqui é a mesma natureza disso aqui. É uma única natureza. Aqui tá. É a mesma natureza. Então, não tem como. Basicamente é isso que o grego está mostrando, meu pastor. Não, legal. Compreendo plenamente, concordo plenamente. Quando trago aqui os questionamentos, eu estou fazendo aqui um papel meio de advogado do diabo, porque é o que muitos passaram por lá. E aí, então, quando alguém diz, não, mas aqui o Logos era divino, né? O Logos era divino, ou seja, eles próprios não entendem o que é ser divino. Para eles, divino é estar no céu. Qualquer pessoa que chegar no céu vira divino. Essa é a ideia, né? Eu não sei se depois a gente poderia marcar uma outra aula para explicar, né, professor, essa questão aí, né, de divindade, principalmente quando a gente trata lá de Filipenses capítulo 2, que eu acho que seria muito legal se a gente pudesse marcar uma ocasião para tratar da questão do kenosis, né? Eu acho que seria muito legal. Lá no texto grego, de Filipenses 2, a partir do verso 5 ao 11, nós temos ali uma questão crucial, que por isso que somos trinitarianos também, porque ali Paulo ressalta totalmente quem é o Logos, quem é Jesus. Diz que tenhais o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O texto grego fala, embora ele existindo em forma de Deus. A expressão hiparcho, que é existindo, nós temos um particípio verbal funcionando a ideia de um particípio concessivo. No tempo presente, mostrando continuidade do ser. Continuidade. Existindo. No tempo presente, a qualidade do tempo presente no grego é diferente. É progressivo. Está em andamento. Tá? Ele não tem fim. É progressivo, é direto. Então, é linear. Está em andamento. Então, ressalta o ser, a natureza do verbo existindo em forma de theos, de Deus mesmo, tá? E Paulo fala assim, para que no céu e na terra confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. No grego, se eu tenho Jesus como sujeito e o predicativo, é quase idêntico isso aqui. O predicativo é Kyrios. E esse Kyrios está no nominativo, se eu não estou enganado. Se ele está no nominativo e tem um verbo de ligação, e se eu tenho um sujeito, indica que esse Kyrios é de fato o Senhor de forma absoluta. Se eu pegar Kyrios, verter para o hebraico, eu tenho Adonai. E se eu pegar Adonai, que nome ele substitui? Substitui um. Yud, Re, Vav, Re. Nessa construção lá em Paulo está dizendo que o Yud, Re, Vav, Re é Jesus e Jesus é o Yud, Re, Vav, Re. Aqui, a expressão Kyrios é atribuída nesse sentido. Isso aí me faz lembrar, professor, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, onde o apóstolo Pedro, se não vai me falhar aqui a memória também, porque depois que eu peguei o Covid-19, minha memória recente, ela anda complicada, mas eu posso consultar, lembrando aí, aproveitando aí isso que o senhor falou e também dando aqui um pequeno reforço, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, inclusive a própria tradução do Novo Mundo faz isso. A própria tradução do Novo Mundo de 1986, ela diz assim, né? Santificai, vamos ver aqui se é isso mesmo. É isso mesmo, ó. Mas santificai a Cristo como Senhor, que é Kyrios, nos vossos corações. É interessante que a tradução do Novo Mundo, de 1986, na sua nota de rodapé, quando ela diz que você tem que santificar o Cristo como Senhor, ela coloca um asterisco e diz que o Cristo é Jeová. Ela coloca um asterisco e diz que o Cristo é Jeová. É interessante isso aqui, viu? Inclusive, eu tenho um vídeo já que eu fiz sobre esse assunto. Santificai o Cristo como Jeová nos vossos corações. Eles não têm como fugir, né? Legal. E essa questão aí da teoria do kenosis, né?
muitas TJs às vezes acabam confundindo, inclusive tem gente me perguntando aqui, inclusive pelo WhatsApp, pergunta sobre Filipenses capítulo 2. Então, eu posso estar um pouco enganado, mas que o professor pode nos ajudar. Ali a expressão que é utilizada, né, a expressão que é usada, não se agarrou à sua posição de Deus, né? Ou seja, não é que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, no sentido que ele era muito humildezinho, ele era muito quietinho, tal, ele ficou na boa, não. A ideia ali é a ideia de que ele não se agarrou à sua posição, mas abriu mão de tudo aquilo para salvar o ser humano, né? Se o senhor Isso quiser dar aí uma palhinha. isso aí é uma das traduções que existe para a construção que está lá. E existe uma outra construção, fala bem assim: não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não julgou como uma usurpação ser igual a Isofeu, igual a Deus. Então, essa é uma tradução, está bem próximo ali do texto, que Jesus não julga como uma usurpação ser. Se ele não julga como uma usurpação ser igual a Deus, É logo porque ele está é. dizendo que ele é igual a Deus. Legal, legal, muito bom. Fica à vontade, professor, continue com a sua aula aí. Aproveita, fala um pouquinho para a gente aí, porque eu acho que João capítulo 1, versículo 1, bom, pelo menos, né, eu sempre digo o seguinte, não dá para gente ser professor de tudo, mas como essa é a sua área específica, eu não sei se terminou essa visão de João capítulo 1, versículo 1, mas se não terminou, fica à vontade em terminar. Eu só queria aproveitar um pouquinho agora esse momento. Se terminou, ótimo. Se não terminou, eu queria que a gente voltasse com João 14, João 18, falando sobre o monogênesis, né? Ali a expressão que é usada, tal. Se terminou, se não terminou, o senhor fica à vontade de terminar. Só que Vou fazer antes a de terminar, conclusão final disso aqui. tá, então antes da Só conclusão concluda. final, tá, antes da Isso. conclusão final, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do seu curso. Como é que o pessoal faz para aprender, para conhecer tanto, assim como, bom, o aluno nunca vai ser igual ao mestre. Mas como é que o pessoal faz, pelo menos, para conhecer um pouco de língua grega aí? O que o senhor tem para os nossos alunos aqui do canal Pela Bíblia? Bem, eu já faz algum tempo que eu sou professor de grego. Presencialmente, dei aula em grego em algumas instituições. Hoje, por causa da pandemia, eu dou aula online. Quem quer conhecer o nosso curso de grego básico, intermediário e avançado, é só você entrar em contato conosco pelo número 92 8832 8063. 929 8832 8063. Vai direto no meu contato. Eu tenho outro contato, mas é pessoal, mas isso aqui é para pessoas que querem estudar língua grega. E, pastor, interessante. Todo dia tem gente perguntando como funciona o nosso curso, tá? Como eu me considero um autodidata, embora tendo pós-graduação, reconhecida pelo MEC estritamente em língua grega, tá? Pela Faculdade de Cerrado, tá? Esse aí foi a minha pós-graduação, reconhecida pelo MEC. Eu sou um autodidata desde o início, quando há 11 anos atrás eu estava estudando a língua grega, e eu desenvolvi um método de você saber tudo isso aqui de forma simples, gostosa e bacana de aprender. Porque, queira ou não, tem cursos aí que o professor só deixa o aluno repetir, e o aluno não sabe nem construir uma frase. Ele não sabe o que é um predicativo do sujeito. Ele não sabe o que é um verbo transitivo, verbo intransitivo, verbo de ligação. Ele não sabe o que é um dativo temporal, um verbo intransitivo em relação ao que está, a construção que está aqui. A gente ensina da melhor forma. E muita gente pergunta, professor, eu preciso aprender português? Não necessariamente, porque o nosso curso ele vai com um pacotezinho que automaticamente você aprendeu grego,
você automaticamente aprende também o português, porque as duas línguas têm uma paridade bem firme. Para aqueles que querem conhecer nosso trabalho, eu tenho videoaulas que eu envio para você e eu sou o seu professor em tempo integral. Qualquer tipo de pergunta você nos envia, claro que tem uma sala, e 3 vezes no mês você tem um aulão que nem esse aqui, ó. Tá? Claro que a câmera amplia. Tem um aulão que nem esse aqui, onde você pergunta, você entra no chat, conversa, a gente tira dúvida, explica e tudo mais, professor. E o nosso curso é um dos cursos mais baratos que temos também, tá? Pelo Instituto Bíblico Teológico Elohim, que é um instituto legalizado desde 2015. Tá, pastor? Basicamente é esse aí. Essas breves informações. Legal. Por favor, professor, repete de novo o telefone para a gente. 929-8832-8063. Então tá aí, a nossa administradora Zilda já colocou para a gente o telefone 9298-832-8063. Inclusive, até eu vou falar com o senhor também, porque quando a gente faz o mestrado, faz o doutorado, a gente tem aquela noção geral de alfabeto, tal, não é aquela especialidade. Até eu vou falar com o senhor, apesar do meu tempo estar muito corrido, mas eu vou falar com o senhor também para a gente poder falar um pouquinho, que eu gostaria muito de me tornar um aluno seu aí na questão do grego, tá? Isso, eu sei que o tempo é curto, cara, o tempo é curtíssimo, né? Eu estou terminei o doutorado agora em teologia, já faz algum tempo, graças a Deus, estou fazendo história, estou fazendo pedagogia, mas para mim a língua grega, ela é de suma importância para a gente, né? Então eu vejo assim a sua capacidade e para mim é muito importante que nós tenhamos aqui. E não só isso, né? Gostaria, claro, de convidar o senhor para estar com a gente em outras ocasiões, né? Sempre que o senhor julgar interessante, tá com a gente, e eu quero recomendar aos nossos alunos, você que gosta da língua grega, você que precisa, gente, precisa. Que nem eu estava falando para vocês. O cidadão, ele pega o latim, que já é uma segunda língua, e é o que ele faz? Ele traduz fósforo, que está lá no grego, em 1 de Pedro 1,19, ele traduz fósforo por estrela d'alva, estrela da manhã, né? E ele pega Isaías 14:12 e faz a relação, ele diz, ó, tá vendo aqui? Jesus é o diabo. Quer dizer, se ele tivesse ido para a língua grega, ele ia entender que não era nada disso aí, entendeu? Eu, com pouquíssimos argumentos, eu ajudei o irmão a entender que ele estava completamente equivocado, né? Uma coisa que eu vejo muito, professor, é assim, o pessoal, às vezes, eu sempre dou esse exemplo. Você está falando em manga de camisa, o apóstolo está falando que chupou uma manga. Aí o sectário, ele pega e diz aqui, tá vendo aí, ó? O apóstolo chupava a manga da camisa dele. Então, é um negócio complicado. O pessoal sectário pegou esse costume. A determinada palavra é X, então ela vale X para todo e qualquer versículo, sem considerar contexto, sem se preocupar com recorte temporal, sem nada. Eles não estão nem vão chegando. Então, eu recomendo a todos vocês, tá aí o telefone do professor, tá no chat. Vou pedir para um dos administradores repetir para mim, por favor, que eu estou procurando aqui, porque é muita gente comentando. 92. O senhor está em que estado? Está no Maranhão? Eu estou bem pertinho, estou aqui em Manaus. Sou de Manaus. Tá. Eu tenho muita gente que nos acompanha aí em Manaus, viu? Olha então, aí nós temos aí 92 98832 8063. Esse é o professor Euler, para você que quer aprender. Pessoal, vale a pena. Eu tenho dito para vocês, conhecimento é tudo. Conhecimento é tudo. Eu não me arrependo em nada, né, do que eu tenho buscado de conhecimento. Se você vir aqui na minha casa, você vai ver aqui dentro do meu estúdio
uma biblioteca cheia de livros, fora o que tem lá embaixo que eu não consigo subir. Então, aprenda isso, tá? Muito legal. Deixa eu aproveitar antes do professor terminar João capítulo 1, versículo 1. Hoje eu acho que a gente não vai poder fazer nada no canal JW, não. Eu acho que vai ter que ser só aqui, depois eu vou pegar esse vídeo e vou jogar lá também. Eu quero lembrar você sobre o livro O Tempo do Fim. Ancião, por que esse livro aí pra gente ele é importante? Esse livro aqui é importante, pessoal, porque é o seguinte, ele vai ajudar você a conhecer toda a escatologia bíblica. Ele vai ajudar você a conhecer que os seus parentes não vão morrer no Armagedon. Ele vai ajudar você a entender que Jesus vai estar com a gente aqui durante o milênio. Ele vai ajudar você a compreender que você é uma pessoa que poderá herdar a vida eterna sem a organização das Testemunhas de Jeová. Então, esse livro aqui, guarda o nome dele aí, que se chama Azul. E aí nós temos também o livro que nós chamamos de Verde. Esse livro aqui vai ajudar você a compreender por que as Testemunhas de Jeová pregam um falso evangelho. Você está vendo aí o professor explicando, né? Por exemplo, aqui nós temos um capítulo onde se chama Para um falso evangelho, uma falsa Bíblia. Olha aí, ó, que legal. Para um falso evangelho, uma falsa Bíblia. Ou seja, precisa ter uma Bíblia para poder corresponder com a ideia deles. Então, tudo isso você vai aprender aqui, nesse livro, tá? Cada um dos livros custa só R$ 70. Ancião, mas eu quero os dois, dá para fazer um desconto aí? Dá. Os dois livros com desconto custam apenas R$ 130. E para você eu faço em 2 vezes direto comigo, ou se você quiser fazer no seu cartão também, fica à vontade. Tá legal? Bom, a gente prossegue aqui agora com o professor Euler. Ancião, mas qual é o telefone, Ancião? Você tá louco? Você não fala telefone? 19 989 905 206. 19 989 905 206. Eu tenho um caso muito legal para contar para vocês lá no JWR, mas eu acho que hoje não vai dar conta. Aliás, deixa eu falar para vocês uma coisa legal. Amanhã, às 23h35, eu estarei em um debate, mas num debate de verdade, né? Debate decente, um debate lá no programa Vejam Só. A gente vai falar um pouquinho amanhã sobre a questão por que o crente tem medo da morte. Porque todo mundo quer ser salvo, né? Todo mundo quer ver Jesus, mas todo mundo tem medo de morrer. Amanhã eu vou trabalhar esse tema lá no programa Vejam Só, na rede internacional de televisão. Então você pode, inclusive, ter como assistir pela internet. O que eu vou pedir para vocês? O que eu vou pedir para vocês que estão me assistindo? Se você assistiu o debate lá pela RIT, entra lá, fala sobre o ancião, pede que o ancião participe mais vezes, levando as informações para as pessoas. Você que gosta do nosso trabalho, é uma forma de nós chegarmos longe. Eu estou tentando ver se eu consigo levar para lá, para a RIT, um tema de debate sobre o ostracismo religioso. Mas se ninguém pedir, a gente não consegue. Então, aproveita, entra lá nos comentários e pede, fala assim, ó, queríamos ver o pastor Edson debater sobre o ostracismo religioso, sobre a disciplina da religião. Entra lá nos comentários e faz isso, tá bom? Aí o pessoal vai ver que é um tema legal, vai ver que é um tema que todo mundo quer e a gente vai conseguir fazer isso. Vou pedir, inclusive, para os administradores ficarem atentos e criarem essa campanha. O Henrique, a Leila, a Zilda, a Delci. Vou pedir para criar essa campanha, entrar lá, né, nas mensagens para o Vejam Só e solicitar que convide o pastor Edson para uma entrevista sobre o ostracismo religioso. Não precisa nem citar a Testemunha de Jeová, que eles não gostam. Fala sobre a disciplina na igreja, tá bom? Aí eu tenho certeza que vai ajudar bastante gente a entender, né? Eu não entendi aqui, a Zilda disse que falta o 9
no número antes do 8. Assim, o número do professor, ele está lá em Manaus, ainda não, pelo que eu entendi, deixa eu perguntar para ele direto, Zilda, peraí, só um instante. Professor, o seu número ainda não tem o 9 na frente aí? Tem. Já tem? Ah, tá, é Já, porque tá aparecendo pra gente aqui. É tipo assim, ó. 92 9 8832 8063. Eu botei o 9 na frente. 8832 8063. Aí coloca o 9. 9 8832 8063. Então vamos lá, alguém, os administradores, por favor, digitem e repliquem o tempo inteiro com a frase aí curso de grego e coloca o telefone do professor para nós, por favor. Professor, fica à vontade em terminar João capítulo 1 e depois se o senhor puder explicar para a gente o versículo 14 e o 16, né, para o nosso pessoal. O 14 é o de menos, nenhum homem jamais viu a Deus, quer dizer que nenhum homem jamais 18, viu a né? Deus em espírito, tal. Mas no 18, né? 18 a gente tem o monogênesis, né? Que Tá. aí seria legal. Bem, vamos lá concluir nesse sentido. Gente, o que ocorre? Isto aqui é discussão de língua grega. Tá no nível, tem a gramática, tenho como mostrar, tenho como provar. Nunca eu vou dar uma informação para vocês da minha cabeça, daquilo que eu acho e daquilo que eu penso. Ok? Falei que a tradução e o Deus era o verbo, ela é impossível por causa do próprio contexto, que diz que o Logos estava com. Se está com alguém. Está com o Deus. Beleza. Está definido. O que ocorre? Nós, a maioria dos evangélicos, não traduz e a palavra era um Deus. Por que não traduz? Porque essa expressão um Deus de forma indefinida dentro do predicativo do sujeito que mostra uma qualidade indica que, se eu traduzir dessa forma, eu quero repassar ao meu povo que Jesus é um Deus dentre vários outros deuses. E não estou enfatizando, não tem ênfase. Então é meramente um Deus entre outros deuses, como anjos, tudo mais, homens e assim por diante. O texto grego ele não está ressaltando isso. Por quê? Porque na cabeça de João, ele não acreditava que existia vários outros deuses, dentro, separados, como se fosse o panteão greco-romano. Uma vez que ele coloca o substantivo que está funcionando como predicativo do sujeito, ele quer enfatizar alguma coisa na vida ou na essência do Logos. A essência do Logos é o quê? É divino. E o que é um ser divino na mente de João? É totalmente Deus. O que Deus é, o Logos é. Por isso que a essência indica o ser. O ser. O que Deus é, ser dele é totalmente divino, ele é Deus, também o seu filho é da mesma categoria, tá? O Logos não está sendo retratado como um daqueles deuses. Na mente de João, não. Nesse quesito, porque para João só existe um Deus. E o que ocorre também? Deixa eu só concluir que o pensamento de João é um pensamento interessante em João 20. João 20, 28, rapidamente aqui para vocês, a concluir que na mente de João não tem essa ideia de que o Logos ele é simplesmente um Deus menor e tudo mais e tal. João 20, 28, muito conhecido, que diz assim, o texto. E esse texto, de fato, é muito deturpado. Muito deturpado, tá? E na cara de madeira ainda. João 20, 28. Apecrite Tomás caepenautu. Respondeu Tomé e disse para ele. Se eu tenho a construção, apecrite Tomás caepenautu, ou seja, e disse Tomé e respondeu Tomé e disse para ele, quem diz algo e diz alguma coisa, e diz algo para alguém, ele está falando com alguém. E o que ele fala para esse alguém que é Jesus aqui no texto?
diz assim, Ho Kyriosmu, Kai Hotheosmu. Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Ele alavanca duas coisas. Senhor, que é Kyrios, Theos, que quer dizer Deus. Todos os dois aqui estão com o artigo definido, que aí a força é muito grande nesse texto aqui. Para Tomé, ele acreditava de fato que Jesus era Deus. Tá? Não acreditava que ele era o Pai, mas que ele era Deus mesmo. E Senhor, aqui, chamamos de nominativo, fazendo função de vocativo no grego, desde o grego clássico, do grego koiné, do grego bizantino, também no grego moderno nós temos esta construção. Então, por definição, João trabalha nesse sentido. Então, João capítulo 1, versículo 1, parte C, e o verbo era divino, divino de fato é Deus, que traduzimos como Deus justamente porque essa palavra divino é muito mal manipulada, ou seja, muito manipulada. Então, traduzimos e o verbo era Deus. A gente não coloca artigo, mas o verbo era Deus mesmo, por isso que na sua tradução a maioria delas é dessa forma. Então, fecha esse bloco aqui neste sentido. Obrigado, pastor Edson. Fique à vontade agora. Iremos saber trabalhar João capítulo de número 1, ele falou, né? Versículo de número 14. E o versículo 14, gente, tipo assim, isso aqui é tudo grego, tá? Para que vocês possam aprender a língua, de fato, a gente começa no beabá, de fato, né? O que eu estou falando para vocês aqui é a forma mais simplória, mas todos os nossos alunos sabem ler grego, tá, gente? É simples assim. Vamos lá, versículo 14. De João, capítulo 1, versículo 1. Dá licença, pastor. Dá licença, professor. Tá aí, então. Perdão aqui. Sim, pode falar. Perdão aqui. Perdi aqui o momento aqui no fone de ouvido, estava restaurando. Muito obrigado. Olha, pessoal, então, vejam só que interessante. Isso aqui é mais do que uma aula. Isso aqui é mais do que uma aula, inclusive, eu vou também mandar isso aqui lá na nossa aula de teologia, tá? E agora a gente fala um pouquinho, inclusive, professor, agora a gente falando sobre João, capítulo 1, versículo 14, onde está escrito, de modo que a palavra se tornou carne e residiu entre nós e observamos a sua glória, como a glória de um filho unigênito de um pai, né? Normalmente, as testemunhas de Jeová utilizam essa palavra aqui, unigênito, para dizer que ele é o único criado diretamente por Jeová, né? Então, Jesus é o único criado diretamente por Jeová. E aí, quando a gente chega no versículo 18, para mim, a tradução do Novo Mundo, ela é interessante nesse aspecto, porque ela diz, nenhum homem jamais viu a Deus, com letra maiúscula. O Deus, com letra minúscula, unigênito, que está na posição junto ao seio do Pai, é quem eu tenho explicado. Então, nós percebemos a palavra unigênito no versículo 14, na tradução do Novo Mundo, referindo-se a filho. E nós percebemos a mesma palavra unigênito, dizendo que o Deus unigênito é quem o tem explicado. Pastor, então, rapidamente aí, quer dizer que a palavra Deus para Jesus é D minúsculo? Tá aí, é? Isso, no versículo, exatamente, no versículo 18, nenhum homem jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está na posição junto ao seio do Pai, é quem eu tenho explicado. Então, no versículo 18, termina-se, nenhum homem jamais viu a Deus, letra maiúscula, ponto e vírgula, o Deus, letra minúscula, unigênito. Então, essa daqui é o nosso problema. Nenhum homem jamais viu a Deus, mas o Deus, com letra minúscula, é que tem explicado. Isso tem uma correlação com o versículo 14, que diz que lá não é Deus, lá é o Filho unigênito. Então, a palavra unigênito, ela se aplica no 14 ao Filho, e a palavra unigênito, ela se aplica no 18 ao Filho, dizendo que ele é um Deus com letra minúscula. Como é que fica essa situação aí, professor?
Bem, nós temos no Evangelho de João, nós temos aquilo que chamamos de hino. João descreve o hino do versículo 1 ao versículo de número 18. E aqui eu quero deixar bem claro. Há um certo professor que entrou no Arena Apologética dizendo que o prólogo de João não é de João. É só lamento, meu filho, porque desconhece da língua grega e como isso é vertido. Se não fosse de João, jamais teria essa escrita aqui, ó. Deixa eu ler bem aqui assim. Versículo 14. Kai hologos sart egeneto. E o logos e a palavra se fez carne, se fez ser humano. Kai esquenosen em Romim. E habitou e tabernaculou entre nós. Ora, se fosse uma pessoa do segundo século ou terceiro século que acrescentasse aqui no prólogo de João alguma coisa que não era de João, jamais ele ia dizer em grego que o verbo habitou, morou entre nós. Esta habitou, morou entre nós, é significativa de uma testemunha ocular. Entendeu? Então, não é nada de segundo século, o pai da igreja que inventou, não conhece língua grega. Tá? Ele já sabendo que tem uma pessoa que foi no Arena Apologética e falou a maior bobagem da regra de Cowell. Eu já desafiei esse rapaz, já desafiei sobre a divindade de Jesus, e ele não vem. Sabe por que ele não vem? Porque ele sabe, ele vai tomar uma peia. E ele sabe disso. Eu já desafiei em rede nacional ele, só na língua grega. Vamos ver se ele tem a bagagem de dizer que Jesus não é Deus. Tá? Aliás, professor, eu não gosto de citar nome aqui, não vou citar, para não dar ibope para esse pessoal aí, porque eles realmente não merecem. Mas esse cidadão também é metido a professor de hebraico e, para mim, é um dos grandes hereges presentes na história da igreja hoje. Para mim, é um dos grandes hereges, prega uma teologia completamente liberal, uma teologia fora da ortodoxia cristã. Então, tomara que ele aceite, né, esse debate com o senhor lá, né? Aliás, canal que eu também desprezo, já me convidaram algumas vezes para ir lá, não vou, né, por questões pessoais, e inclusive fiquei sabendo que o senhor lá também deu um coro num cidadão que não sabe nem falar português e quer falar grego, mas mas a gente vai ensinando o grego aqui devagarzinho no nosso canal, mas toca aí e tomara que ele aceite, tomara que ele aceite. Agora com aquele mais fraquinho, eu não recomendo o senhor debater mais não, porque é desvalorizar a sua pessoa, viu? Pelo amor de Deus. Vai lá, professor. Amém. Então vamos lá. Cai rologos e o verbo se fez carne. Cai esquenosen em Romim, e habitou entre nós. Cai a eteafameta, e nós vimos, olha, testemunho ocular, e nós vimos o quê? Viram o quê? Tendox autor, a sua glória. Aí, doxa ros monogenes para patros. Glória como monogenes para patros. Como o unigênito do Pai. Aí vai. Pleres, haristos kai aletheia, cheio de graça e de verdade. O que eu tenho aqui? Eu tenho essa construção aqui, monogenes, e no versículo 18 eu tenho monogenes theos. O que ocorre, gente? No grego antigo, só existia letras maiúsculas. Eles não diferenciavam maiúsculo de minúsculo, como é o nosso português e o idioma que nós estamos convivendo. Não é assim, entendeu? Se eu, em sentido semântico, colocar minúsculo, uma palavra, no caso, para Jesus, de Deus, eu estou violando o texto.
Eu não posso fazer isso. Tá? Eu não posso fazer jamais isto, porque no grego nós não temos esta diferenciação. No português, sim. Ok? Seria uma desonra fazer isso nesse texto só porque Jesus é retratado como Deus, e de fato verdadeiro, fazer isso. Quando eu tenho a expressão monogenes, no versículo de número 18 e no versículo de número 16 em diante, o que ocorre? No versículo 18, nós temos manuscrito dentro da papirologia e da manuscritologia bíblica. Eu tenho manuscritos bem antigos que colocaram não a expressão ruios, mas a expressão theos, aplicado diretamente para Jesus. Você observa que dentro do prólogo de João, que é o hino, está hino, exaltação a Jesus e sua divindade. Ele usa muito theos para Jesus. Isso é interessante. E quando eu tenho monogenes, theos, eu tenho Deus unigênito, Deus único gerado, mas não é a essência de Deus que é gerada, é a forma do seu nascimento, entendeu? Porque monogenes está falando do nascimento do Logos. Se o Logos se fez carne, no versículo 14, Hologos tax egeneto, ele se fez carne, significa que ali a voz do verbo está na voz média. Significa que o Logos participou da sua encarnação. Ele decidiu vir em carne. E quando nós temos, por exemplo, Mateus, capítulo de número 1, deixa eu ver aqui, capítulo de número 1, versículo de número 18, aqui em grego, o que eu tenho, gente? Eu tenho isso aqui, ó. Tu Iesu Christu Genesis, utos en, Ministre teute centímetros automaria do Yosef. Ou seja, pois o nascimento de Jesus Cristo assim foi. Ministre teute centímetros, estando a sua mãe Maria desposada do Yosef com José, trin, re, sinelten autos reurete. Ou seja, antes de se ajuntarem, coabitarem. Essa expressão é muito forte em grego. Já está dizendo antes deles se ajuntarem. Já tem alguma coisa que vai ocorrer ou já está acontecendo. E o autor do Evangelho de Mateus, ele vai tratar com detalhes. O que ele diz? Eurete gastri ecusec pneumato hagios. Ou seja, achou-se. Aqui está na voz passiva, significa que ela é o agente passivo, tá? É o sujeito na voz passiva. Ela está sofrendo uma influência externa. Ela é paciente. Significa que o Logos, chamado Jesus, está ali na atividade de sua encarnação. O que eu tenho aqui? Ela achou-se grávida. Gastri ecúcio, tendo, né? Achou-se grávida. E esta gravidez que ela achou, olha a participação que nós temos. É pneumatos hagio, que é do Espírito Santo. Não existe alguém que tenha a forma que Jesus nasceu. Chamamos isso de monogenes, que é um nascimento único da sua espécie. É dessa forma que o Espírito Santo está presente, que é dessa forma que João está retratando a expressão monogenes. Porque não pode falar monogenes da essência, porque a essência, em João capítulo 1, era para João deixar bem claro. E o Logos foi gerado por Deus. Não tem isso no texto, que o Logos foi gerado na eternidade por Deus. Em Colossenses 1,15, diz, protótipos faz fictício. Ali não é o primeiro gerado, o primeiro nascido, não tem nem condições, porque a oração subordinada adverbial causal diz a causa porque ele é primogênito de toda a criação. Porque ele criou, por ele foi criado todas as coisas no céu, na terra, debaixo da terra, tronos, principados, potestades, sim, enfim, várias coisas
ele criou. E o próprio João, gente, o próprio João, no seu evangelho, ele fala bem assim, vamos lá em Enarquei Rologos, no princípio era o verbo. Aí Rologos em coração peon, e o verbo estava com Deus. Aí Feroz em Rologos, e o verbo é Deus. Rutus Enarquei coração peon, ou seja, ele estava no princípio com Deus. Panta de autoegênito, cai Roris, autoegênito Ruris Ren, regenômeno. Ele diz, todas as coisas, por ele veio a existência. E uma coisa interessante, diz aqui, ó, cai Roris autor. E sem ele, nenhuma só coisa veio à existência. Isto aqui mostra a autoridade do Logos em relação à criação. Entendeu? E retratado pelo próprio João. Jamais João diz que o Logos foi kitzu, ou kitzei. Ou seja, ele foi criado. Porque kitzu é para estar aqui, mas não está. Então, nesse quesito que não está, é uma inferência. E nós não podemos fazer uma inferência usando a língua grega. Pastor Edson Reis, nesse sentido. Portanto, em João 1, 14, 15, 16 e João 1, 18, os manuscritos, principalmente o 18, os manuscritos mais antigos, diz que ele é o monogenes theos. Alguns pais da igreja, posteriormente, trocaram isso aqui para ruios, tá? Isso, ruios, é encontrado também em vários outros manuscritos para coadunar a mensagem. Mas o texto original diz, não é que Deus foi gerado, tá? Deus que João reconhece, que foi gerado, é o quê? Na sua encarnação, gente. Tá bom? Porque Deus não pode ser gerado. Tá? Quem é Deus de fato pleno, não pode ser gerado. Deus não pode deixar de ser Deus. Olha aí que legal. Então você está vendo aqui só. Olha só, então João 1,14 e 1,18, nós podemos aplicar perfeitamente ao nascimento virginal de Cristo. Sim, como sendo o único daquela espécie. Ninguém mais foi gerado daquela maneira. Né? Então, no caso aqui, eu até acho que essa expressão, o Deus unigênito, né? Ou Deus que foi gerado dessa maneira é que deu a conhecer e tal. Eu acho que é uma tradução muito legal. E para um tiro no pé do corpo governante, a Torre de Vigia traduz exatamente assim, inclusive na Bíblia Nova, né? O Deus unigênito. É desse jeito. Nem para eles traduzirem como outras traduções da chamada cristandade o fazem. Que ótimo. Professor, olha, eu acho que ficou assim muito satisfatoriamente. Eu quero muito que nosso pessoal que está inscrito nesse canal e também no canal JWR conheça um pouco mais o seu trabalho. Esse nosso canal aqui é um canal mais novo, é um canal teológico, né? Mas eu gostaria muito de convidar o senhor a estar com a gente lá no canal JWR, que lá no canal JWR nós temos mais ou menos 20.400 participantes. Eu gostaria muito de trazer o senhor lá no canal JWR, assim que o senhor puder. Para mim, o senhor marca a data. Para a gente trabalhar. De um assunto, pastor, muito interessante, que é de 1 João, capítulo 5, versículo 20, aonde a tradução do mundo diz que nós o verdadeiro estamos... Deus e a vida eterna, né? Aí fala assim, e nós estamos em união com o verdadeiro por meio de seu filho. Essa tradução de por meio de seu filho é inconcebível na língua grega. Inconcebível. Inconcebível. Ah, legal. Legal. Ô, professor, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar para a gente fazer uma live lá no canal JWR, para a gente tratar de mais alguns textos que a TNM deturpa a divindade de Jesus Cristo. Pode ser? Pode ser sim. Legal. Eu não sei se o senhor terminou a explicação. O senhor terminou? Terminei a explicação já. Se alguém tiver uma dúvida aí, em cima do que eu estou falando aqui, tranquilo. Legal. Eu queria que o senhor, se tem alguém que tem uma dúvida aí, pode colocar que o professor vai explicar para a gente. Eu queria que o senhor, enquanto isso, falasse um pouquinho do seu curso de grego. Aproveita, dá o telefone de novo aí, que eu acho que vai ser bênção. Se o senhor puder marcar na lousa aí, fica à vontade.
faz a sua propaganda. Eu quero aproveitar enquanto o professor se prepara lá, para lembrar a você que você não pode perder o livro O Tempo do Fim. 19 989 905 206. E também o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Não perde tempo não, pessoal. Aproveita, porque uma hora ou outra vai acabar, tá bom? Bom, vamos então agora ouvir aí o professor. Olha, muita gente gostando, alunos do professor aqui com a gente. Pessoal, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Conhecimento vale ouro. Vocês veem que aqui o conhecimento é dado de graça. Então, você ter uma aula de grego com professor particular, professor como o professor Euler, né, que é catedrático, reconhecido pelo MEC, e ao mesmo tempo um autodidata na língua, vale muito a pena. Então, aproveita. Eu queria até perguntar, professor, é muito difícil aprender grego? Porque, por exemplo, no meu pouco grego que eu tenho, eu consigo identificar as letras com muita facilidade, que elas são muito parecidas. A construção é muito parecida com a língua portuguesa. Fala um pouquinho aí se é difícil, porque tem gente aqui que às vezes está falando assim, poxa, eu queria tanto poder aprender o grego, mas eu acho que é difícil, tal. E negócio de aprender grego. Fala um pouquinho para a gente aí, professor, por favor. Olha, aprender o grego depende do professor que você tem. Muitas vezes se leva grande desvantagem, depende da metodologia que o grego é aplicado. Como eu construí uma metodologia específica, eu não tenho pressa de ensinar o aluno. Tá? No grego, a gente ensina a gramática. Claro que vai puxar um pouquinho para a gramática do português e você vai estar associado, porque uma vez que alguém escreveu em grego o texto bíblico, ele conhecia o texto bíblico, tá? Nesse sentido. Vamos supor, eu tenho aqui no grego, eu tenho substantivo. Substantivo. No português nós temos substantivo. No grego nós temos artigo definido, tá? Artigo. Nós temos pronomes. Pronome. Numeral. Adjetivo. E verbo. Isso aqui chamamos de classes gramaticais. Classe de substantivo, artigo, pronome, numeral, adjetivo, verbo. Chamamos classe variáveis. Aí que a questão muitas vezes dificulta, porque no grego nós temos flexão nominal. Chamamos isso de clisiston usiasticon, ou seja, protedeutetrite, ou seja, declinação dos substantivos de primeira, segunda ou terceira. A declinação é onde o... Pode falar, pastor. Pastor, estão dizendo aí que está faltando o número 8 no seu telefone aí, ó. 8. Ah, tá, verdade. Muito obrigado. Ó. Vem aqui, ó. Verdade. 9, 8, 8. Perfeito. Muito obrigado. Isso aí mesmo. 88, 32, 80, 63. Aí, quando nós temos, por exemplo, substantivo. Substantivo é aquele que nomeia o ser. Se eu tenho a expressão theos, eu posso dizer aqui, colocar um artigo, e eu falo aqui, ó, o Deus. Tá? O Deus. Nesse sentido. E o Deus aqui, eu posso também colocar a expressão estin. Estin. Em grego, quer dizer, Deus existe. É uma afirmação. Hotheos estin. Deus existe. Deus é. Deus é o sujeito por causa do sigma, vogal de ligação ômicron e o verbo de ligação nesse sentido. Quando você vai aprender grego, nós ensinamos que você precisa decorar a flexão, a terminação da palavra, e quando você for na Bíblia, o escritor, ele sabia grego, escreveu para quem entendia grego. Uma vez que você está longe, o tradutor está longe da realidade dos ouvintes, ele tem uma tradução totalmente falível. Por isso que precisamos fazer revisões dentro da tradução, porque Paulo
escreveu em grego e alguém lia em grego e as pessoas entendiam em grego. Para você entender, realmente você tem que se unir ao texto. A distância temporal que nós temos é 2.000 anos. 2.000 anos. Mas o grego, até hoje, se ensina. O grego koiné, ensinado pela igreja, ensinado pelos... também, alguns escolásticos também ensinavam a língua grega, depois caiu para o latim. Eu quero dizer para vocês que o grego não é difícil de aprender. Senão, como é que eu aprendi? Uma vez que eu nunca tive um professor para me ensinar como é. Tinha um curso de bacharel lá, o professor sabia mais ou menos, eu tinha que dar meu jeito, mas hoje eu posso escrever esse quadro aqui só em grego corretamente, justamente por causa da disciplina que eu tive, entendeu? Vários alunos meus que eu tenho, alguns deles já está dando aula por aí, entendeu? Pessoas que passaram por nossas mãos. Então, pastor, não é tão difícil não aprender língua grega. Que legal. Então, você que está aí nos acompanhando, entre em contato com o professor Euler, vê direitinho, né? De repente, você vai dedicar algum tempo, porque eu acho o seguinte, gente. Se você não estudar, daqui 5 anos, você continua sem conhecimento. Se você estudar, daqui 5 anos, você vai ser um mestre. Então, vale muito a pena estudar, tá bom? Eu recomendo que todos vocês procurem, tá aí na lousa. Eu vou desaparecer um pouquinho aqui, não sei, acho que eu vou continuar falando. Pode falar, pastor. Eu acho que quando eu fiquei menorzinho aqui, a minha voz sumiu. Bom, então, pessoal, tá aí na lousa o telefone do professor. Eu recomendo que vocês procurem, conversem com ele, manda mensagem no WhatsApp. E, professor, desde já eu quero agradecer muito a sua cooperação, a sua explicação. Foi de grande proveito para o povo de Deus. E quero convidá-lo desde já, tá? Se o senhor puder, de repente, a semana que vem está lá no nosso outro canal, semana que vem ou na outra, dentro do seu tempo, tá? Para a gente falar sobre Colossenses 2, aliás, Filipenses 2 e João 5:20, o verdadeiro e o kenosis. Então, acho que seria muito legal se a gente desmistificasse isso aí, tá bom? E automaticamente, depois o senhor me fala, eu vou continuar, né? Nossos administradores, eu vou pedir aos administradores que guardem o telefone do senhor. Administradores, por favor, guardem além do vídeo, que eu vou fazendo sempre a sua propaganda aqui, como agradecimento do senhor ter vindo cordialmente ao nosso canal nos ajudar, viu, professor? Muito obrigado. Como é que fala Deus abençoe em grego? Deus, Como é que fala Deus abençoe Deus em abençoe. grego? Eulogete Rofeos. Então tá aí, ó, pessoal. Não entendi nada, mas ele falou Deus abençoe. Eulogete Rofeos. Tá bom? Professor, grande abraço, Deus te abençoe, muito obrigado pela aula. Olha lá, Zilda falando lá em inglês. God bless you, Deus abençoe você. Valeu, Zilda, Deus te abençoe também, querida, Deus abençoe a cada um de vocês que participaram. Curta, espalhe, compartilhe. Tá aí uma grande propaganda para o professor Euler, eu acho que vale muito a pena. Ele que está aí em vários grupos discutindo, ensinando, sectários, tem feito um grande trabalho para o reino de Deus. Professor, muito obrigado, Deus abençoe. A gente entra em contato aí, tá bom, querido? Amém, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe grandemente as nossas vidas. Estamos juntos em defesa do verdadeiro evangelho. Eu que agradeço, querido. Muito obrigado, Deus te abençoe. Boa noite. É isso aí, pessoal. Que aula legal, que aula interessante tivemos aí com o professor Euler. Deus abençoe a vida do professor, né? Foi muito interessante, muito legal, que espero que todos vocês tenham tirado muito proveito. Acho que está mais do que claro, mais do que convincente.
mas eu gostaria que vocês entrassem em contato com o professor, vejam lá quanto custa a aula. Eu acho que vale muito a pena, gente. Conhecimento, como disse o nosso irmão Nestor Pires, é ouro. Conhecimento é ouro. Entra lá, vê com ele certinho quanto custa a aula, começa a fazer a aula de grego com ele, vai valer muito a pena, vai te ajudar muito, 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 muito. Tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês. Desejo que tenham todos uma excelente noite. Não dá mais para a gente ir lá para o JWR, tá? Não sei quantas pessoas passaram por aqui, mas pelo jeito acho que passaram mais de 400 pessoas nessa live. Eu quero agradecer vocês e amanhã, em nome de Jesus, eu estou indo gravar o Vejam Só. Orem pela minha ida, pela minha volta, e à noite, às 23h35, nós estaremos no ar trabalhando. Então, a questão, se a morte é o encontro com Deus, por que que o crente tem medo? Amanhã, pela Rede Internacional de Televisão, estaremos juntos em nome de Jesus. Uma boa noite a todos vocês. Deixe o seu like, curta, espalhe, compartilhe essa aula. Foi bênção. Fiquem todos na graça e na paz de Jesus.